Oi, pessoal, boa noite. Hoje é nossa última aula aqui na disciplina de Epidemiologia, Higiene e Biossegurança. Chegamos ao final de mais uma disciplina e vocês, com isso, concluem mais uma etapa da formação de vocês. Vamos esperar no próximo mês, dependendo aí dos decretos, do desdobramento dessa pandemia, se a gente vai retornar presencialmente com o evento da Semana de Enfermagem, que tinha sido adiado para o dia 5 de março. Caso tenha esse evento, a gente vai seguir com as nossas atividades, com aquilo que a gente tinha planejado, e será atribuída uma nota a quem participar do evento. Em virtude disso, eu vou somar essa nota do evento com a avaliação prática de vocês nas nossas aulas práticas. E aí a gente espera ver como vai ficar. Hoje nessa aula vamos falar sobre gerenciamento dos resíduos hospitalares, ou como alguns chamam, o lixo ou todo produto gerado pelo serviço hospitalar. A gente vai aprender um pouquinho sobre esse gerenciamento, o manuseio, a separação, o descarte e todo outro manejo até o destino final desses resíduos hospitalares, porque a gente vê que os resíduos hospitalares eles não são produtos comuns, eles são resíduos muitas vezes contaminados que precisam de uma destinação adequada para não oferecer riscos de acidente aos seres humanos e também para não poluir o meio ambiente. Então, o que vem a ser os resíduos ou o lixo hospitalar? São resíduos descartados por hospitais, clínicas e necrotérios que oferecem alto teor de contaminação para o ser humano e para o meio ambiente, se não for descartado corretamente, segundo as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Então, toda a padronização, todos os requisitos e a orientação para o descarte desses materiais hospitalares, a gente vai se reportar à Anvisa. A Anvisa é o órgão ou a agência reguladora no país que vai também propor mecanismos e orientações técnicas sobre o descarte desse lixo hospitalar, desses resíduos hospitalares. A gente observa a norma regulamentadora número 32, que vai exatamente dar orientações sobre o descarte de materiais hospitalares. As normas regulamentadoras, elas ditam regras e protocolos técnicos sobre o destino e o descarte adequado desses resíduos hospitalares. Existem vários tipos de resíduos hospitalares que devem ser descartados de acordo com o seu estado físico, seja esse resíduo sólido, semissólido ou líquido. Então, por exemplo, exemplos de resíduos sólidos. Nós temos seringas, agulhas, nós temos instrumentais, equipamentos, insumos, por exemplo, equipamentos que não servem mais ou que já estão desgastados, máscaras de nebulização, catéteres. Tudo isso são exemplos de resíduos sólidos. E exemplos de resíduos líquidos são todas as substâncias químicas ou produtos destinados à saúde, como por exemplo, contrastes, outros líquidos, bolsas de hemoconcentrado,
quando não é feita a completa transfusão de sangue, então se descarta aquela bolsa com, digamos assim, ela pela metade ali do sangue que foi transfundido. Então esses são exemplos de resíduos líquidos. E nós temos os resíduos semissólidos, que são destinados também ao lixo hospitalar e precisam ter um manejo adequado ali no seu descarte. Alguns exemplos, como eu tinha dito: bolsas de sangue, agulhas e seringas. Lembrando que agulhas e seringas são materiais perfurocortantes e que, por isso, como a gente viu nas aulas práticas, precisam ser descartados em descartex, que é aquela caixa de descarte dos materiais perfurocortantes, sem oferecer riscos adicionais aos profissionais de saúde, aos profissionais da coleta do lixo e aos profissionais que estão ali lidando diretamente com esses insumos. Constitui ainda como resíduos hospitalares os restos de medicamentos, curativos, material radioativo e até mesmo membros amputados. Detalhe: os membros, os restos de sangue e também produtos de enxertos, eles são caracterizados como tecidos e por isso o seu descarte ele precisa ser diferenciado de todos os outros resíduos hospitalares. Então, se for algum membro amputado ou alguma membrana, algum tecido ou enxerto, a gente vai destinar ao aterro sanitário, tá certo? São materiais que precisam ser aterrados para diminuir o seu impacto na questão da contaminação do meio ambiente. Se for material radioativo, por exemplo, contrastes, materiais da sala de raio-x que estão contaminados com essa contaminação radioativa, esse material precisa ser encaminhado ao setor de descarte de material radioativo, porque o procedimento é diferenciado também para o descarte desses materiais, para não contaminar seres humanos e também o ambiente. E a questão de curativos, que são caracterizados como materiais contaminados, os curativos, quando a gente retira o curativo do paciente, ele está encharcado de sangue, de pus, de outras secreções potencialmente contaminadas e contaminantes. O que é que a gente vai fazer? Descartar no lixo contaminado e destinar para a correta destinação da coleta seletiva junto com o material contaminado. Esse material contaminado deverá ser separado do material comum, ou seja, o material não contaminado, porque para evitar ali contaminação dos profissionais que vão manejar esses resíduos. E vocês veem aí nas imagens produtos hospitalares, a gente consegue visualizar catéteres, agulhas, seringas, frascos de medicação, caixas de imunobiológicos, bolsas de sangue. E o jeito que a gente observa aí na imagem não é o jeito correto de separar e destinar o lixo. Por quê? Dependendo da natureza do resíduo, se é contaminado, se é radioativo ou se é perfurocortante, ele vai ter que ser desprezado ainda no ambiente de produção desses resíduos. Ou seja, se eu estou atuando em clínica médica, é na clínica médica que eu vou precisar separar esse lixo e colocá-lo em recipientes separados de acordo com a sua natureza. Se é líquido, se é sólido, se é perfurocortante, se é contaminante. Então, a gente vai separar de acordo com os protocolos e as rotinas do hospital. Aqui nós vemos nessa imagem toda uma logística
envolvendo aí a empresa terceirizada que faz a coleta de lixo do hospital. O hospital ele é um dos principais geradores de resíduos contaminantes e de resíduos potencialmente perigosos para a saúde humana, pelo risco de contaminação. Então, nós vemos que um hospital bem organizado, ele tem a sua empresa terceirizada para fazer essa coleta seletiva. E também a gente percebe ali as lixeiras, cada qual com a sua destinação. Então, nós temos a lixeira para material líquido, para material sólido, para material contaminante. E essa empresa que faz a coleta precisa-se ter uma logística aí e uma gerência desses resíduos para que a caçamba, não é, do lixo ela possa ter um acesso fácil e restrito ao hospital, num ambiente de expurgo do resíduo hospitalar, ou seja, o expurgo é uma espécie de local onde se colocam todas as lixeiras contendo esse lixo que é separado de acordo com a sua natureza de produção. O expurgo da coleta seletiva dos materiais hospitalares, do lixo hospitalar, ele é bem parecido com o expurgo da central do material de esterilização, que é onde vai se esterilizar os utensílios do hospital. Então, o expurgo é esse ambiente contaminado que vai receber toda a produção dos resíduos e do lixo produzido no hospital. A separação do lixo hospitalar. Todo o recolhimento do lixo hospitalar deve, obrigatoriamente, obedecer à norma 307, de 24 de dezembro de 2004, da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E além da norma 307, nós temos também a norma regulamentadora 32, que não está aí no slide, que também é uma norma regulamentadora da Anvisa, que vai orientar o recolhimento do lixo hospitalar de acordo com a sua natureza e com as fontes de produção desse lixo. Então, nós vemos que é um trabalho de toda a equipe, de todos os que produzem material e resíduo hospitalar, fazer essa separação. Todo material proveniente descartado como lixo hospitalar deve ser classificado e colocado em embalagens diferentes e específicas, e sua destinação deve respeitar as especificações da norma. E aí a gente vai classificar os resíduos hospitalares de acordo com os subgrupos e as cores. Cada grupo ela contém uma corzinha diferente ali, sobretudo na questão da lixeirazinha, que a gente vai identificar em qual lixeira descartar esses resíduos. Então, por exemplo, no grupo A nós temos os resíduos infectantes, é na coloraçãozinha amarela. O que seria resíduo infectante? Então, vamos lá. Tecidos, por exemplo, enxertos, pele, bolsas de hemoderivado, que o sangue também ele é considerado um tecido. Nós temos fetos, quando na realização de uma curetagem ou após um abortamento espontâneo ou induzido, então ali houve um aborto ou houve um natimorto no hospital, esse feto ele é classificado como um resíduo infectante e também biológico, e vai ter que ter a correta destinação para o setor de necropsia, né, desse feto, para que se faça também o documentozinho, que é o Serviço de Investigação de Óbito, né, o SVI, no caso de óbito hospitalar, óbito fetal, no caso de aborto. E nós temos também outros resíduos infectantes, como, por exemplo, gases embebidas em secreção do paciente, é a gase do curativo,
gases contaminadas, compressas estéreis usadas no centro cirúrgico para estancamento de sangue, de sangramento. Essas também são classificadas como resíduos infectantes e por isso precisam ser descartados no lixo do grupo A de material infectante. No grupo B nós temos os agentes químicos e a corzinha na lixeira é verde. Verde não, desculpa gente, a corzinha na lixeira é preta. O grupo dos contaminantes químicos, ele faz parte do subgrupo B, que são os resíduos tóxicos. Então, quais são esses resíduos do subgrupo do material químico? Nós temos medicamentos, baterias, lâmpadas, equipamentos que não servem mais, mas que eles são equipamentos eletroeletrônicos, como por exemplo, bombas de infusão antigas, que precisam de descarte, eletrocardiógrafos, que são aquele aparelho de eletrocardiograma. Então, por isso que eu achei viável na aula passada mostrar a vocês alguns desses equipamentos hospitalares, porque depois de muito tempo de uso, alguns desses equipamentos se tornam também resíduo ou lixo hospitalar. E a gente vai saber como destinar esses resíduos de forma adequada. Então, baterias, laringoscópios antigos que não servem mais e que precisam ir para o descarte, suportes de oxigênio, ventiladores, bombas de infusão, tudo que opera na energia, na eletricidade ou à base de pilha e bateria, ele é classificado como o grupo B, os agentes químicos, tá certo? E ainda dentro dos agentes químicos, a gente também pode, adicionar também todos os líquidos utilizados com fins diagnósticos ou terapêuticos. Então, por exemplo, a utilização de contrastes, quando o paciente vai realizar uma ultrassonografia, não é? Doppler com contraste. A utilização de líquidos em geral e que se tornam resíduos hospitalares. E aí, no grupo C, nós temos os materiais radioativos, tá? A coloraçãozinha representando esse subgrupo de resíduo hospitalar é a coloração alaranjada. Então, qual é o material radioativo que a gente precisa ter cuidado sob o risco de contaminação e também para fazer o correto descarte desse material? São rejeitos radionuclíneos. É tudo aquilo que é produzido principalmente pelas salas de raio-x, de radiologia, ou tomografia computadorizada ou ressonância, onde todo o lixo ou todo o resíduo produzido nesses ambientes radioativos, eles precisam ser destinados de forma adequada. E, para isso, existe uma comissão também hospitalar que vai gerir de forma adequada esse descarte dos materiais radioativos. Então, sobretudo para os profissionais que trabalham nas salas de radiologia e também nas salas de exames de imagem, onde são gerados esses resíduos radioativos, esses profissionais eles precisam ter cuidados, usar os EPIs, ter ali uma antessala para que esses profissionais eles fiquem amparados enquanto se faz o procedimento, né, de raio-x ou de radiologia, ou também para os pacientes oncológicos que fazem radioterapia. A radioterapia ela também libera um potencial contaminante de radioatividade aos profissionais e também aos demais pacientes ali do setor. Por isso a gente precisa ter o maior cuidado e precaução na questão do material radioativo. No grupo D, nós temos os
os lixos ou resíduos produzidos pelos setores hospitalares que são classificados como resíduos comuns. Então, é tudo aquilo que não é contaminante, nem é radioativo, nem é químico. O que faz parte dos resíduos ou do lixo hospitalar comum? Gessos, papéis, resíduos alimentares, então restos de alimentos, fraldas, desde que essa fralda não esteja contaminada com alguma excreta, não é? Porque se tiver alguma excreta, já vai ser classificado como um lixo contaminado. E as demais coisas que são do lixo comum. Frascos, ampolas vazias. Porém, um detalhe, ampola, se for ampolazinha de vidro, ela vai entrar dentro da classe dos perfluorocortantes. Mas se for ampolazinha sem ser de vidro, como por exemplo a ampolazinha do Plasio, ou de algumas medicações que são de plástico, então vai entrar dentro do grupo do lixo comum, do resíduo comum. E aí a gente não precisa ter um cuidado adicional com relação a esse tipo de resíduo, porque como ele não tem potencial de contaminação, a gente pode descartar em uma lixeira comum e a cor padrão dessa lixeira é branca. E aí nós vamos para o grupo E, onde entra todo o material perfluorocortante. A corzinha que define esse tipo de resíduo é amarela, tanto que os Descartex, as caixazinhas de perfluorocortante, elas vêm na coloração amarela, que já é uma coloração padrão, como eu tinha dito a vocês na aula prática, quando eu ensinei a montar a caixa de perfluorocortante e a fazer o correto descarte desses perfluorocortantes. Então, ela vem representando a cor amarela, que significa perigo de acidente de trabalho, tá? De acidente com perfluorocortante. São exemplos desses resíduos perfluorocortantes. Agulhas, scalpes, que são aqueles dispositivos para punção venosa, lâminas de bisturi, principalmente utilizadas no ambiente de clínica médica para retirada de pontos, ou para, se for no centro cirúrgico, para a sutura. Então, essas lâminas de bisturis, elas são potencialmente extremamente contaminadas e que podem, no acidente de trabalho, oferecer risco de infecção ao profissional de saúde. Outros exemplos de material perfluorocortante, nós temos as ampolas de medicação de vidro, porque elas podem provocar uma laceração na pele, não é? Em um acidente de trabalho, podendo ali também ocasionar contaminação. E nós temos todo o material cortocontuso, ou seja, agulhas e demais dispositivos que perfuram, eles são classificados como material perfluorocortante. Devem ser descartados na caixazinha de perfluorocortante. A gente, claro, precisa obedecer aquela sinalização o limite de descarte para não sobrepor e nem encher essa caixa, oferecendo aí risco adicional de contaminação. E, claro, nunca manusear uma caixa de perfluorocortante pelas laterais ou por baixo, sob o risco de transfixar um perfluorocortante, o papelão, e acabar perfurando a mão do profissional de saúde. Isso vocês já viram nas aulas práticas. Eu só estou aqui revendo, fazendo essa revisão, porque o material perfluorocortante ele também é um subtipo aqui dos resíduos ou do lixo produzido no hospital. Aqui, mostrando, né, a caixa de perfluorocortante, vocês aprenderam a montá-la. São outros exemplos de materiais perfluorocortantes. Pipetas, tubos de vidro, espátulas, ampolas e frascos de vidro, ponteiras, microplacas. Isso aqui, essas microplacas são utilizadas no centro cirúrgico para promover estabilidade no paciente. Então, elas são de vidro e oferecem risco de acidente, tá? Tubos com protuberâncias. Então, os microtubos. Principalmente quem trabalha na coleta de sangue
na coleta de hemoderivados ou sangue para amostras e para exames laboratoriais, precisa ter cuidado com esses tubos que estão contaminados também com sangue, para não haver ali um acidente de trabalho. E os materiais perfuro-cortantes, eles devem ser descartados separadamente, tá, gente? Então, ninguém vai desprezar um perfuro-cortante, por exemplo, na lixeira de lixo comum, ou mesmo contaminado, porque o risco adicional ali de contaminação vai ser muito alto e de acidente no trabalho. Então, descartar separadamente no local de sua geração, imediatamente após o seu uso. Assim, um detalhe importante. A gente também não vai, por exemplo, vou citar um exemplozinho aqui. A gente não vai fazer uma medicação, digamos, intramuscular num paciente. Ele está lá internado, está no leito, e a gente vai sair, depois que a gente executa o procedimento, a gente não pode sair de dentro da enfermaria com esse perfuro cortante na mão, para a gente se dirigir até a clínica, por exemplo, e descartá-lo. Porque nesse percurso que a gente faz da enfermaria até a clínica, a gente pode se deparar nos corredores ou mesmo dentro da própria enfermaria com algum colega de trabalho, ou a gente se depara com pacientes e a gente pode contaminá-los nesse percurso, entende? A gente, nos corredores ou mesmo dentro da enfermaria, a gente pode acidentalmente perfurar uma pessoa. E isso vai ser também um acidente de trabalho de percurso. Por isso, o que a gente faz? A gente, assim que administra a medicação, a gente já descarta imediatamente na caixazinha de perfuro cortante, ou a gente leva na bandeja, tá? Até a caixa de perfuro cortante mais próxima, para evitar o risco de contaminação ali no percurso de algum colega de trabalho ou de algum paciente. Ou mesmo que nós também nos contaminemos. E a separação do lixo hospitalar, nós temos as cores, de acordo com as lixeiras, que serão depositados esses materiais. Então, nós temos a lixeira laranja, que é destinado ao descarte de materiais perigosos ou contaminados. Nós temos a lixeira branca, que é destinado aos ambulatórios ou serviços de saúde, e na lixeirinha branca a gente vai descartar os resíduos comuns, ou seja, aqueles que não são contaminados nem infectados. Na lixeirinha roxa, a gente vai desprezar o material que teve contaminação radioativa, é o material produzido nas salas de radiologia ou de radioterapia, né, no paciente oncológico. Na lixeirazinha marrom, a gente vai descartar o lixo orgânico, como, por exemplo, restos de alimentos. Então, é comum, né, na enfermaria, após os pacientes se alimentarem, sempre ficam aqueles resíduos, por exemplo, casca de banana, casca de laranja, ou restos alimentares. A gente vai descartar no lixo orgânico, que tem a coloraçãozinha marrom. E temos a lixeira cinza, para o descarte de resíduo geral e não reciclável ou misturado, tá? E na lixeira preta, aí tem dizendo assim, madeira. Na lixeira preta, a gente, na verdade, vai descartar todos os resíduos químicos, ou seja, restos de baterias, equipamentos que não servem mais para uso, como laringoscópios, equipamentos que funcionam na tomada, na eletricidade, baterias, bombas de infusão, laringoscópios, que funcionam a bateria, não é a pilha. O aparelhozinho de eletrocardiograma, quando as suas baterias já se venceram, então a gente precisa saber e descartar esse material no lixo preto, tá certo? Na lixeirinha preta. E vai ter também o seminário da colega. Combinei com ela dela mandar para mim um vídeo para eu apresentar para vocês também o vídeo,
que o tema dela é exatamente esse: gerenciamento dos resíduos hospitalares. E aí vocês vão aprofundar mais ainda esse estudo, esse conhecimento com o seminário dela e com o material de estudo que eu estou mandando para vocês, tá certo? Então, obrigado a todos e com isso a gente encerra a nossa disciplina.